Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio no Capricho, principalmente quando bate aquela satisfação de ter um convidado que veio de longe. Internacional, a gente tá ficando bom nesse negócio aqui, tá? Mas antes de dar esse spoiler, vamos agradecer a Linderme. Muito obrigada, Linderme, por ter permanecido conosco durante todo 2023. E também Vilambier, que garantiu muitos momentos do nosso happy hour, Eu tô na aguinha, que esse episódio é gravado, então eu tô na aguinha. A gente tá no momento detox. Mas Vilambier, muito obrigada, um beijo a todos vocês. Esse 2024 vamos beber muito, Vilambier. Muito. Aqui, vou aumentar os episódios de novo. Vai? Vou. Bom, Vilambier, aumenta a produção aí, que o Acordo Podcast só tá aumentando a quantidade de episódios, novidades aí pra 2024, então vem muita coisa boa. Tem muita coisa. Fiquem ligados. Muito, acompanhe. Bora apresentar quem tá aqui hoje, meu bem? Bora apresentar Rafael Nassif, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou assim com uma singela descrição do senhor, posso? Do senhor pode. Rafael é um empreendedor e investidor brasileiro que vive em Portugal há mais de 10 anos. Ele é natural de Belo Horizonte. Adoro um queijo. Aos 19 anos, mudou-se para o Havaí para estudar e trabalhar. Após vender a sua empresa aos 32 anos, tornou-se um investidor anjo, ajudando dezenas de empreendedores a realizarem seus sonhos de criarem as suas próprias empresas. Ele também é palestrante internacional e autor de 3 livros. É muita bagagem. É só nessa vida isso, né? Viu? Essas descrições eu vou te falar, né, velho? É uma pompa, né? É um negócio. O ego vai subindo, não vai, não? A gente vai só vivendo, né, velho? Vai vivendo. E aí vai coisando. É que eu saí do Brasil cedo, saí com 19, eu tô com 43 agora, né? E saí com 19 e Aí, cara, queria sair fora, queria explorar um pouco o mundo, né? Queria conhecer outras coisas e tal. E aí, com isso, nisso a gente vai fazendo coisa, né? Vai vivendo, basicamente é isso, vai vivendo, vai desenvolvendo, aí vai indo de um país para outro e tal. E aí é gostoso isso também, né? Agora, sair do Brasil, mas Minas Gerais também nunca saiu. Você vê que o sotaque continua, mineirinho, atleticano, galo. É isso aí. Agora sim, não querendo entrar na biografia, porque a gente tem muito assunto bom para falar com você. E o nosso tempo tá bem apertadinho, que o senhor ainda tem que embarcar, embora para Portugal. Tá vendo? Não tem nem meu avião para me levar para Portugal. Que pobreza, né, velho? Você Tá viu? Bom, a gente tem muito assunto ainda para tratar com você, porque temos o tempo curto aqui, mas eu fiquei intrigada com uma coisa. Belo Horizonte pro Havaí, qual foi essa conexão? Você acordou com essa vontade de ir embora para lá? Imagina, né? Um mineirinho querendo ir para o Havaí surfar, né? Porque a conexão não é muito direta assim, não. Não, na verdade, não foi isso, não. Eu acho que quando eu era, tipo, adolescente, eu tinha uma atração muito grande por viagens, apesar de não ter naquele momento nem muitas condições de viajar. Basicamente, eu sempre passei minhas férias no interior de Minas, ou a minha avó, por parte de pai, ela tinha uma casinha na praia, em Guarapari, e a família inteira ia, então era a alegria do ano ir pra lá. Só que eu, sei lá, eu acho que eu tinha um bichinho de conhecer o mundo. Eu acho que muita gente tem esse negócio, né, de querer conhecer o mundo, outras culturas, outros povos e tal, não sei o quê. E aí, depois, quando eu tinha 19 anos, surgiu uma oportunidade. O Havaí foi meio por acaso. Foi super legal, foi uma experiência de vida maravilhosa, incrível, só que foi meio por acaso, porque foi uma universidade que eu entrei em contato com várias, na verdade. Tava com medo de vestibular também, que eu nunca fui lá muito inteligente e não era bom de prova e tal. E aí surgiu a oportunidade de ir pro Havaí. Aí fui. E foi, tipo assim, é legal, diferente, super experiência, mas é isso, mineirinho indo pro Havaí tentando surfar, porque todo mundo lá surfava, eu tentei surfar também, fui até parar no hospital de ambulância por causa do negócio de surfar. Cara, mas é isso, e aí é isso, então assim, não foi muito uma coisa tipo assim, vambora, tipo, é a porta que você abriu mas se tivesse aberto, sei lá, em São Francisco, na Austrália, eu apliquei pra Austrália, pra Nova Zelândia, a única coisa que eu queria, na verdade, era um país de língua inglesa, eu queria mesmo, tipo,
já que eu vou ficar esse período, eu quero aprender inglês bem, normal, fluente. E aí eu, cara, tentei aplicar para faculdade da Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em outros lugares, e no Havaí, que é, né, a ilha, né? E aí surgiu lá, foi legal pra caramba. E quanto tempo você ficou no Havaí? Cara, fiquei 4 anos e meio. E aí de lá já foi pra Europa ou ainda pingou em outro lugar? Não, aí de lá, aí de lá eu voltei um pouco pro Brasil. Aí depois fiquei no Brasil, conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Estamos juntos há 17 anos. E aí não. Comecei a namorar enquanto eu tava no Havaí, ou seja, namoramos ainda à distância 2 anos e meio. Né? E aí eu voltei, fiquei lá com ela, aí nos casamos. Aí quando nós nos casamos, aí eu falei com ela já, tipo, eu falei, ô, vamos rodar o mundo aí, vamos explorar, vamos para outro lugar. E aí naquela época tinha eu lembro que o Canadá estava atraindo pessoas que queriam se mudar para o Canadá. E aí, cara, eu falei, cara, vamos embora pro Canadá. E aí ela topou demais e fomos para Montreal. E foi animal, foi bom pra caramba. Montreal é uma cidade maravilhosa, apesar do frio e tal. Agora, Rafa, fala uma coisa. Você que tem o seu podcast que fala sobre propósito hoje. Você, quando tava já com a sua esposa e foram mochilar, modo de dizer, vocês foram bater perna mesmo. Você já tinha consciência sobre o seu propósito de vida? Não, é assim. Vamos lá, então, entrar nesse assunto do propósito, só para eu tentar, enfim, na minha maneira de ver as coisas, desmistificar esse negócio. Eu já acreditei que todo mundo talvez tinha aquela coisa, eu tenho o meu propósito de vida. E depois, hoje, eu trabalho com isso, né? Eu tenho outras coisas, mas eu tenho um instituto também, que é o Instituto Viver com Propósito, trabalho com propósito, faço eventos na área de desenvolvimento humano. E eu percebi ao longo desses anos que o propósito, na verdade, todos nós é igual. É o mesmo propósito. E eu coloco isso de duas maneiras. Tem 2 propósitos. Um é evoluir como ser humano, ou seja, cada um tem que evoluir, ser melhor, né? Eu tenho que nascer aqui e eu tenho que sair dessa terra um pouco melhor. Pronto. Então, isso é um propósito inerente a cada um de nós. E o segundo é ajudar pessoas. É muito comum quando as pessoas vão no evento ou numa formação, ela fala, descobri o meu propósito. Aí ela fala, qual é? É ajudar pessoas. Todo mundo fala isso, ajudar pessoas. Mas isso eu já sei. Porque nós, seres humanos, porque eu até brinco, tem alguém aqui na sala que tem o propósito de fazer mal à vida das outras pessoas? Obviamente que não. Todo mundo tem o desejo de fazer o bem à vida das outras. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, é o bem ao próximo, né? Cara, isso é um chamado de dentro de nós, né? De fazer o bem, né? Ser luz aonde nós estamos. Então, beleza. A pergunta que se faz depois, então, não é qual é o meu propósito, porque esse é o propósito de todos nós, é aonde é o meu lugar onde eu consigo cumprir isso, evoluir como ser humano, onde eu consigo tocar pessoas. Esse podcast aqui, e no propósito de vocês, talvez seja, cara, o cabeleireiro que corta lá o cabelo e que tá fazendo, cara, aquela pessoa sair com mais autoestima, melhor, mais feliz, etc. Ele é o lugar dela, cara, propósito. Então, beleza. E eu ali, meio adolescente, meio adulto ali, né, na fase de 19, 20, 21 anos, não tinha clareza qual era, digamos, não é o meu propósito, mas o meu lugar no mundo. Cara, eu digo assim, até pela idade das pessoas que vêm em eventos como o meu, pessoas que já passaram dos 35 anos. Vai alguns jovenzinhos? Vai, mas nessa idade, você não tá pensando nisso. Primeiro que a gente acha que a gente é imortal, tipo, com 19 anos você não vai morrer. Então, você tá meio que curtindo a vida, você tá tateando as coisas e aprendendo muita coisa. Então, eu tava fazendo muita coisa. A minha ida pro Havaí foi muito boa, porque eu saí da casquinha de Belo Horizonte, né? Porque Belo Horizonte é um interior quase, apesar de ser uma cidade grande, mas cada um vive ali naquele seu miolo ali, né? Vivia naquele meu miolo. Então, aí, quando eu cheguei no Havaí, eu fui morar na faculdade, cara, o meu companheiro de casa era um japonês, velho. Um japonês, né? Tipo, nunca tinha conhecido um japonês. Eu fiquei amigo de um cara diferente. Os meus colegas de classe eram, sei lá, um do Paquistão, um da Tailândia, um da Índia, um das Filipinas e não sei o quê. Então isso acho que me enriqueceu muito como ser humano. Então naquele momento, para mim, foi só bom para viajar, para explorar, para conhecer novas coisas, novas pessoas, novas culturas, novas religiões, nova maneira de pensar. Entendeu? Então aí eu não pensava em propósito, nem pensava sobre isso. Então aí agora a vida foi tomando outros rumos, né? E hoje eu acho que faz sentido, mas...
Eu acho que o tempo, né, que você falou da idade, né, das pessoas que vão lá, 35, eu tô com 40. Eu vejo que muitas coisas que eu achei que seria um propósito, vamos assim dizer, elas passam na nossa vida. Ah, eu quero isso que nem eu fiz direito. Falei, eu vou ser um advogado, eu quero ser promotor. Não fui. Larguei mão na faculdade, vi que não é pra mim. No final eu vi que não era pra mim. E aí enveredei pra área de marketing mesmo. A gente fazia festa, eu e a Tabata, divulgação de festa. E eu gostava disso, eu gostava de gente, eu gostava. E um dia eu falei isso pro meu pai. Falei, pai, eu quero parar a faculdade. Ele, como assim? Eu falei assim, eu não me vejo lá sentado numa mesa resolvendo esse tipo de problema dos outros. Eu me vejo fazendo outra coisa. E o tempo passou demais na minha vida com a Tata. A gente tá junto, vai fazer 20 anos. Falou que casada há 17, a gente tá quase há 20. E muitas coisas a gente sempre foi pra essa área do marketing. E hoje, que nem hora que você falou, me tocou assim. Você falou, pode ser que nesse podcast a gente esteja fazendo algum propósito. É clichê quando a gente fala ajudar as pessoas. Quando eu criei isso aqui eu e a Tava tá pensando, além de fazer network, além de aumentar o nosso negócio, Nosso nosso repertório. repertório também, mas a gente queria aumentar a nossa agência, né, a Contenta, pra trazer mais pessoas, dar mais visibilidade pra gente, para as pessoas entenderem que a gente fala sobre marketing. Eu vi que também tem um outro caminho, que realmente eu comentei com o Eric no episódio dele, que a gente pode ajudar uma pessoa que tá lá do outro lado, Rafa, escutando Total. alguma coisa que você falou. E às vezes a gente não vai nem ficar sabendo, mas cumprimos um dos propósitos básicos da vida, que é ajudar o próximo, que é o que você falou, ok? Ninguém monta um negócio pra fazer mal pros outros. Eu te fiz a pergunta da questão do teu propósito, porque eu acredito que tem pessoas que recebem esse chamado e são tocadas e independente do fator idade, tá? Pode acontecer dela ter Sem dúvida. esse timing, esse tino, né? Porque você falando dos 20, 22 anos, eu acho pra mim, que eu não vivia, eu existia. E eu existia sonhando. Quando a gente tem 20 anos, a gente sonha muito e somente existe. Respira, come, trabalha ou se relaciona ou estuda apenas pelo existir e pelo que sonha, vendo o futuro e nem sabe como vai ser, né? Idealizando. Não vive de fato o momento e tem o entendimento das coisas que são realmente importantes para si. Por isso que eu perguntei para você, porque são coisas que realmente, quando a gente é novo, por mim mesmo, a gente não pensa. Eu também acho isso, e também porque nós criamos, né? A nossa sociedade criou um estilo de vida, um estilo de viver a vida que é mais fácil não pensar nisso. Porque é mais fácil só viver, tipo, cara, eu vou trabalhar, eu vou chegar em casa, eu vou pagar as contas. Porque quando você se depara com cara, o que eu tenho que fazer mesmo, meu chamado mesmo é esse. Você tem uma responsabilidade, né? Eu dei uma palestra agora e tem uma frase que me marca, e essa palestra específica, tem uma frase do Maslow, né? Aquele psicólogo americano, né? Que criou a pirâmide das necessidades de Maslow, tá? Conhecido. E ele fala assim: o pintor tem que pintar, o artista fazer sua arte, o não sei o que lá tem que fazer o que ele tem que fazer. E aí ele termina a frase dizendo assim: o que um homem pode ser, ele deve ser. Eu até arrepio até hoje, eu já li esse negócio 1 milhão de vezes. O que um homem pode ser, ele deve ser. Então, quando a gente descobre o nosso chamado, descobre o nosso lugar no mundo, cara, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer. Porque se você não fizer, aí sim você vive uma vida muito distante daquilo que você sabe da onde você tem que estar. E é por isso que essa pergunta é difícil. E aí a pergunta eu acho que nem é qual é o seu propósito. A pergunta é: quem é você? Quem é você? Cara, o que que você é? O que que você expande? O que que você reflete como ser humano? Aí, por isso que eu falo, o cara pode ser cabeleireiro. Eu já conheci gente que esse cara tatuava, porque é isso, ele ama esse treco. Aí você fala, ou dentista, eu já conheci dentista que a pessoa, adoro abrir a boca da pessoa e ver um dente, eu poder curar aquilo ali. Quem é você, velho? O cara que gosta do churrasco? Você é o cara que gosta de estar com amigos, você é o cara que gosta de se comunicar, como é o meu caso. Eu gosto de estar e comunicar e conhecer gente e não sei o quê. É isso que eu tenho que fazer no mundo. Aí depois, obviamente, nós temos que achar uma maneira, né, de ser remunerados por isso, porque senão essa atividade não tem sustentabilidade na sociedade onde a gente vive. Mas você pode ter pessoas que vão apoiar o seu projeto também.
Meu propósito é estar com as crianças na África. Beleza. É porque às vezes a gente acha que propósito é meio que só isso, né? Uhum. Tipo assim, tem que estar na crianças da África, ou fazer um projeto social nas favelas e etc. E não, esse é uma das coisas. Né? Se todo mundo fizesse isso, não ia ter o resto da sociedade, né, para girar. Mas, às vezes, o propósito com outra pessoa é suportar esse tipo de projeto. Às vezes, o cara não quer estar lá na favela fazendo isso, mas ele tem o prazer de suportar alguém que o faça. Então, a pergunta mais profunda e mais difícil, ao mesmo tempo, de responder é, cara, quem verdadeiramente sou eu? Se, sei lá, se o dinheiro não fosse importante, eu pudesse fazer qualquer coisa, o que eu faria até de graça? É um colega meu que quando ele cara, gente boa demais, o Rodrigão Avelar, ele me contou uma vez o sonho dele de criança, sempre foi ser piloto de avião. Aí teve uma época da vida dele, ele não tinha grana para fazer as horas de voo, que é caro pra caramba. E aí um dia ele conseguiu. Aí ele, cara, começou a voar em avião privado, depois até hoje tá em linha, está até no Dubai hoje, né? Aí ele eu falei no Dubai, porque em Portugal fala no Dubai, mas aqui no Brasil é em Dubai, né? Aí ele tá lá em Dubai, numa linha aérea e não sei o que lá. E ele, cara, eu lembro que no começo ele falava, Rafa, nem acredito que eu tô sendo pago pra ser piloto. Nem acredito que eu tô sendo pago pra levantar o avião. E ele filmava, sabe? Tipo, nossa, tô descendo aqui, não sei. Isso é propósito, velho. É propósito, isso é missão, isso é ele. Quem é ele? Se ele pudesse fazer até de graça, voava avião. Cara, tá num lugar que você Você comentou a questão que todos nós precisamos ser remunerados por algo pra gente poder ter aí um sobreviver, vamos assim dizer, né? Então, eu acho legal essa maneira que você colocou do propósito e de ser empreendedor. Vamos puxar pra esse lado, ser empreendedor. Por mim, pelo Danilo, eu faria o que eu tô fazendo agora todos os dias. Eu gravaria episódios ao vivo todos os dias, porque eu sou um cara que adoro conversar, né? E adoraria ser paga A- para fazer isso. Então, e seria lindo. Só que se eu parar só pra fazer isso, nós precisamos rentabilizar de alguma forma, né? Se alguém quiser só apoiar o podcast, a gente fica aqui só fazendo podcast. Mas eu acho que me pega. Hashtag fica a dica, Fica né? a dica aí, ó. 2024 vai entrar. Esse aqui é o último episódio do ano. Você que tem uma empresa já pensa. Fala assim, 2024 já vou começar com o pé direito aí, patrocinando um acordo. Mas eu acho assim, eu tô começando a mudar a minha vida. Eu acho que tenho certeza que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, o resultado ele vai vindo de alguma forma, que é o que você falou do seu amigo. O meu primo, que é padrinho do meu filho, a gente estava uma vez sentado, eu já falei isso uma vez, numa laje da casa do vô dele, e o sonho dele era ser piloto. E tava tendo uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, aqueles que fazem acrobacia, É tudo. isso aí. Ele apontou e falou, um dia eu vou ser piloto. Hoje ele é piloto da Latam. Que legal. E assim, eu falei... Quem sabe é ele que vai me levar pra Portugal hoje, hein? Não, ele Não não tá no vai. internacional Não. ainda. Ainda Ele não, faz só aqui. E aí Hoje ele tá de folga. e no mesmo dia eu olhei pra ele e falei, o dia que eu tiver o filho, você vai ser o padrinho. Então, assim, são coisas diferentes e ele sempre falou, então você vê que, poxa, às vezes a gente para pra pensar que desde criança a gente tem um sonho que se torna um negócio e a gente faz por prazer. É lindo isso. Quando a gente consegue estar no nosso lugar, é muito bonito. Quando a gente tá com o tempinho apertado, é impressionante, porque vai pipocando Vai. ideia do que eu quero Vai, a gente falar. E eu não queria entrar nisso agora, porque eu queria ainda explorar mais a questão do propósito, porque tá muito gostoso, mas não vai dar tempo. A não ser que a gente embarque junto com ele e a gente Bora. grava Vamos ao fazer vivo. um podcast no avião, ia ser animal. Ó, vocês vão pra Portugal e a gente continua lá no meu podcast. Ah Então lá, faz ó. aqui e depois faz lá. Então vocês já estão convidados. Próximo vendo? pra Pronto, Portugal. tá Já tem fácil. um Tá bacalhau, fácil. um pastel de nata. Vambora. E vinho. Eu tô produtor de vinho lá, velho. Olha Só só. vinho. Tô Ah, falando. que vinho. delícia. É vinho. Que Próxima vez delícia. você vai pro Portugal. Eu devia ter trazido, mas eu só trouxe mala de mão. Próxima vez eu trago vinho, nem sabia que ia gravar esse podcast, né? Já agora até obrigado, nem agradecer. Que Relaxa. convidado sem educação, né, Mas a velho? gente- Vem na casa do cara Mas e me a gente agradece. vai adorar ter um recebidos Pô, internacional. tá vendo? Uma garrafinha, assim, Tá. minimamente. Bora. assim, Bora ó. combinar com o Eric pra ir pra Portugal. É moleza pra nós. Bom, eu queria que você falasse quando você começou a de fato tocar os empreendedores e seguir essa jornada de palestras, porque sua frente são várias. Você não atua fazendo uma coisa só. Você Sim. conseguiu ramificar bem. Então eu queria que você falasse um pouco disso para as pessoas entenderem. Então, é porque no meu caso, de novo, é uma coisa que eu achei que era um defeito. Sempre fui mau aluno, sabe? Sempre fui mau aluno. Nunca gostei da escola e nunca gostei do modelo de escola tradicional, que graças a Deus existem hoje modelos alternativos
não só aquele modelo tradicional. Então, eu sempre fui muito mal em matemática, tomei bomba pra caramba, realmente gerando estresse em casa e tal, não sei o quê. Bom, então, o que eu tava falando que eu achava que era um defeito e hoje acho que não é necessariamente um defeito. Pode ser se a gente não se cuidar, mas não é. É que eu sempre gostei de fazer muitas coisas, sempre na vida. Então, assim, eu gostava de viajar, mas também gostava de andar de bicicleta e também gostava de sei o quê e tal. Por exemplo, eu tenho uma filha, eu tenho 2 filhas. Tenho uma filha que desde cedo, cara, na escola dela, levaram ela para fazer hipismo. Lá onde eu moro, em Cascais, tem muita escola de hipismo. E ela amou esse negócio. Amou de tal maneira que ela nunca teve uma princesa, nunca teve um Mickey Mouse ou Minnie. Ela só pensa em cavalo de noite. Hoje ela tem 11 anos, ela está na Federação Portuguesa de Hipismo, ela compete em hipismo com 11 anos. Né, se Deus quiser, ainda vai trazer uma medalha e vai ganhar muito dinheiro com hipismo, porque eu estou gastando muito dinheiro com o cavalo, então a gente recebe isso de volta. Cavalo é barato, Exato, né? não, É um esporte, assim, super em conta. Não, vou te falar, outro dia eu vi uma charge, eu mostrei pra minha esposa, é igualzinho. É um cara dando, tipo, comida pro cavalo como se fosse capim, mas o capim era nota de dinheiro, alimentando, né? E é isso mesmo, cavalo é isso. Então um dia ela vai ganhar as Olimpíadas e aí nós vamos receber isso de volta. Mas pronto. Por que eu tô falando? Cara, ela, tipo assim, ela não vê outra opção na vida se não estar com cavalos o dia inteiro. Ela faz cavalo todos os dias. Segunda a domingo, se deixar. Às vezes domingo ela tem folga, mas que a gente pede. Não é todos os dias. A outra não. A outra já gosta de várias coisas. Gosta de cavalo também, faz, mas gosta também de outras coisas. Então, eu cresci assim, gostando de várias coisas. Entrando em vários projetos. Então, eu comecei a fazer várias coisinhas. Então, cara, eu comecei a entrar em imobiliário. Aí eu comprei um apartamentinho, renovei e vendi. Aí ganhei um dinheirinho. Aí depois comprei 2 pequenos, não sei o quê, e fui. Aí depois um predinho. E assim vai. Aí depois, só que ao mesmo tempo, entrei com esse sócio meu no negócio de vinho. Aí, negócio de vinho, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não ganha dinheiro nenhum. É só status, é só para eu chegar aqui e falar, pô, tem produção de vinho, mas não vale nada, porque você não ganha dinheiro nenhum com isso. Pelo menos nós não, você tem que ser mesmo um produtor a sério, grandão profissional, que não é o nosso caso. O nosso é bem menor. Aí, ao mesmo momento, agora, está acontecendo nesse momento, por exemplo, eu entrei numa escola de fitboxing lá em Lisboa. Eu tô fazendo fitbox, gostei pra caramba, só que é longe da minha casa. Aí eu entrei lá, os caras têm franquia. Eu comprei uma franquia para instalar um fitbox perto da minha casa. Eu não quero um fitbox longe, eu quero fitbox perto. Não tenho fitbox, eu trago fitbox para perto. Você é um empreendedor. Aí, cara, fui tocado com esse negócio de desenvolvimento humano animal, cara, mudou minha vida, mudou mesmo. Falei, putz, eu sei que o coach hoje não tá na moda mais, que tá queimado, porque a galera bagunçou a coisa, mas o coaching, a metodologia é animal, velho. É animal mesmo. E existe já há muitos anos, sei lá, desde os anos 70, como ferramenta muito forte para as empresas e tal. Aí eu gostei, pô, eu quero levar para as pessoas. Então o que eu faço, cara? Abri o Instituto Viver com Propósito, que eu gosto disso, cara. Aí eu quero ler mensagens de coisa, abrir meu podcast. Então, cara, é um negócio que, para mim, sabe, é uma coisa que eu faço sem esforço. Aí eu conheci o nosso amigo Eric, né, em comum, foi num evento que eu criei, porque é o seguinte, cara, eu quero me conectar com pessoas. Aí eu faço muito parte de grupos de networking. Só que eu queria criar o meu, pô, pronto, criar o meu. Aí criei o meu, que chama IVP Business Network, todos os meses, aí eu levo palestrante. Então, assim, parece muito, mas na verdade é o flow da vida, vai dançando com o negócio. Algumas coisas dão certo, outras coisas quebram, outras coisas eu paro no caminho, porque também eu encho o saco. Eu sou o cara que, eu já fiz um Ironman, mas não faço 2, faço só um. Tipo assim, eu poderia fazer Já sei como é. Tipo assim, não tô interessado em ir lá bater meu tempo e mais rápido. Não, cara, tá feito, legal, parte para outra coisa. Então eu sou assim. Aí, ó, minha filha, o meu irmão, que só toca guitarra, adora, não sei o quê. Focado também é legal, é bacana. Eu até queria ser mais persistente em algumas coisas, mas não sou. Às vezes eu sou meio fogo de palha. Aliás, o meu apelido com uns colegas meus era fogo de palha. Eu começava igual louco, cara, que negócio doido, legal, vamos. Depois, cara, porra, é assim. Eu tenho um pouco desse dinamismo. Bastante. Eu me vejo assim. Ela gosta de tudo que é novo, novidade. Tudo que é novo. Ela cria um produto, ela faz o produto, a hora que ele tá andando certo, ela já precisa criar outro. Aquele já tá andando, ela já quer fazer outra coisa para poder funcionar. E é legal escutar você falando dessa... Porque a gente tem essa mania, eu e a Tauta também, junto, porque a gente trabalha junto, né? Então a gente tem essa mania de sempre estar criando coisas novas. Sempre a gente, que nem o podcast aqui, a gente já tá criando 3, 4, 5 quadros novos que vão ter no ano que vem. Aí...
a Tabata com os produtos dela. Então a gente fica pensando nisso. E isso é legal porque essa veia empreendedora, isso não é só a questão do dinheiro que você falou. Você tem uma vinícola que eu quero ter uma vinícola. Ah, você vai ficar rico a vinícola? Não. Te sustenta? Não, mas eu tenho uma vinícola, entendeu? É a mesma coisa que muitos produtos que a gente teve e as pessoas, meu, por que que vocês vão continuar tendo uma revista? Porque eu gosto. É. Eu fui até acabar realmente, não por conta do digital ficar muito forte, aí não estava funcionando, e morro de vontade de voltar a ter uma revista de novo, É. porque eu gostava de fazer aquilo. Só para concluir, não querendo sair do seu raciocínio, me perdoa, pode falar. mas é impressionante como o novo me fascina. A questão de ter algo novo em andamento é você colocar para fora, fazer uma execução de algo que antes estava só dentro de você, entendeu? E ver isso aí saindo, acontecendo, para mim é sensacional. Cara, é o novo, né? Mas isso eu acho que atrai o ser humano, né? Aliás, por isso que nós, né, evoluímos, né, como ser humano. Porque tipo, a gente não para, né? A gente podia falar, cara, galera, ó, tá bom, a sociedade já tá boa, vamos parar por aqui. Mas não, né? A gente nunca parou com agora, ainda mais agora, inteligência artificial, não sei o quê. Agora E eu você falou um pouquinho das suas frentes. mas eu quero perguntar uma. Você escrevia livros da 1 da manhã às 5? Não, mas escrevi às 5. Olha lá. Assim. Agora, posso dar o segredo do livro? Assim, eu tenho, em teoria, 3 livros, mas um mesmo é de verdade meu. Ok? Eu vou explicar, porque um é meu, que eu escrevi mesmo, não foi Ghost, foi nada, fui eu sentando escrevendo, que eu, de novo, outra crença que eu tinha, que, cara, sou capaz de escrever livro, porque eu tinha dificuldade de escrever na escola um trabalho de 10 páginas sobre a biologia marinha, não sei o quê. Só que quando era para um negócio que fazia diferença na minha vida, cara, eu escrevia com amor, com entusiasmo e tal. E aí, eu falando assim, como é que eu vou escrever esse livro? Eu nem achava nem capaz de escrever, de verdade. Eu falei, cara, sou capaz de escrever, tipo, 10 páginas. Não sei. Aí eu, assim, sabe, mas aí eu vou me comprometer. Eu acordava às 5, aí eu li um livro lá que foi bem legal, assim, ficou conhecido, que é o Milagre das 5 da manhã, o Milagre da Manhã, né? Milagre da Milagre da Manhã. Manhã, do Howard Rodd, eu adoro, que né, fez muita diferença na minha vida. Aí, eu acordava às 5, aí fazia lá os ritualzinhos, uma meditação, não sei o que e tal, e aí eu me comprometia a escrever 5 minutos por dia. Aí eu até brincava antes, sabe em quanto tempo foi escrito meu livro? Em 5 minutos. Porque eu sentava lá, era a minha obrigação, eu não tinha que escrever, eu só tinha que sentar 5 minutos na frente do computador. E aí 5 minutos. Aí eu começava. Tinha dia que eu não escrevia nada, tinha dia que eu escrevia 5 minutos. E aí tinha dia que esses 5 minutos transformava em 10. Eu estava empolgado, esses 10 transformavam em 20, transformavam em 30, transformavam em 50. E assim nasceu um livro, sei lá, demorei para sei lá, uns 6 meses para escrever o livro. Aí foi um livro mesmo, escrito mesmo por mim, foi muito bonito, foi muito bem vendido em Portugal, né, ficou uma semana na lista lá, como se fosse a lista Veja, lá é a lista da FNAC, né, da livraria. Aí depois eu lancei mais 2, mas os outros 2 foi meio assim, um outro foi, tipo, o resumo desse, tipo assim, eu fiz uma renovação, isso foi há pouco tempo que eu lancei, e depois tem um que foi só um capítulo num livro nos Estados Unidos, tá? Então não digo que foi realmente livro. Um livro meu é esse aqui agora. E agora eu tô escrevendo um outro. Aí eu tô escrevendo, vai ser o meu livro, mas é com uma ghost. Do meu lado, comigo, que eu falo, cara, vamos ver isso aqui? Aí eu falo com ela, cara, vamos. Aí ela escreve, aí eu reviso. Aí eu não sei o quê. Porque agora eu tô meio que sem paciência um pouco de de escrever. Então ela escreve e a gente vai junto. Mas tipo, a minha ideia passando pro papel. É o que sai de você. Entendeu? E eu acho que essa dinâmica funciona bem. Isso é bom. A gente conversou nos bastidores, a gente tava falando sobre a questão de empreendedorismo, tudo. E o Eric comentou que você tem um sócio em alguma empresa que não aprofundou, que é um Shark lá em Portugal. Porque aqui no Brasil, os Sharks são gigantescos, né? As pessoas, eles não eram conhecidos, e quando chegou esse programa no Brasil que começou, os empresários em si não eram tão conhecidos, isso virou uma febre. E hoje até, o último, acho que tava o Joel J, tava o Caíto, pessoas que são empresas. Lá é a mesma coisa? Tem essa, igual aqui no Brasil, essa exposição gigantesca a esse programa, ou lá é um pouco diferente? Então, não, lá é que lá acabou, né? Acabou o Shark Tank lá. Então lá tiveram só 2 edições. Eu atribuo a isso até pelo tamanho do mercado de Portugal. Então, assim, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Nós estamos aqui na Grande São Paulo. Tem 20 milhões. Então, só São Paulo, em teoria, tem 2
duas vezes Portugal. Então, assim, até os projetos lá não são tão grandes. Mas, obviamente, os Sharks tiveram exposição gigantesca lá, né? Reconhecidos na rua e tudo. E os projetos lá são legais e todos eles também são pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas, todos os negócios. Todos os Sharks lá têm vários projetos e tal. Mas o que foi muito legal foi o seguinte, vou contar para você agora uma historinha muito rápida, como é que eu conheci. O nome dele é Tim Vieira. O Tim Vieira, ele é natural da África do Sul, mas pais portugueses, né? Isso é muito comum lá em Portugal. E aí, a maneira como é que eu conheci o Tim Vieira foi assim, ele estava lá no Shark Tank. Eu tava vendo ele, eram 5 Sharks, né? Igualzinho aqui no Brasil, né? Modelo, obviamente, aí dentro. E ele era um cara bem humano, assim, sabe? Eu via que ele conversava com a galera e ele se importava com a pessoa e não sei o que lá. Eu falei, cara, eu quero conectar com esse cara. E isso é uma outra coisa boa também, assim, que minha, não sei se é boa ou se não é, mas às vezes as pessoas têm muito medo de aproximar de pessoas que elas acham que são intocáveis. E cara, eu mando mensagem mesmo pra todo mundo. Cara, o que poderia acontecer com o Tim Vieira, por exemplo, de eu ver ele como Shark? Ele não me receber, ele não me responder e tal, como acontece? Passou, tranquilaço, não tem problema nenhum. Só que eu falei assim, mandei, na época era só Facebook que eu vi. Ele tava na crista da onda, na capa da revista exportando lá de Portugal. Tá. Falei, Tim, meu nome é Rafael Nassif, você não me conhece, né? Obviamente tô te vendo aqui. Eu queria tomar um café com você. Eu não tem nada para te apresentar, não quero te pedir dinheiro, não tem projeto, nem nada. Eu só queria tomar um café com você para te conhecer. Cara, ele respondeu na hora. Tá bom, vamos tomar um café. Aí isso foi dia 18 de junho de 2000 peraí, foi em 2014, velho. 2015, eu nem sei, acho que foi 2014 ou 2015, já tem um tempinho. Aí, cara, vamos tomar um café num hotel chique lá, né, perto de Cascais, é onde eu moro, perto de onde ele mora também, e a gente tava na mesa. Aí ele nem lembrava, porque isso foi tipo, o café ele marcou um mês depois dessa mensagem minha. Aí ele assim, você quer a próxima reunião? Sim. Rafael Nassif, tal, te mandei aquela mensagem, tal. Aí, o que você quer mesmo? Que eu quero? Não quero nada, não. Só queria te conhecer. Aí ele disse, que bom. Então vamos sentar aqui e tomar um café. Aí tomamos um café e conversamos de Deus, de futebol, de religião, de Brasil, de política, de não sei o que e tal. Cara, batendo papo, igual nós estamos batendo papo aqui. Desse jeito. E eu fui mesmo sem a intenção de... Eu não tinha nenhum projeto para apresentar pro cara. Não queria investimento, queria nada. Queria trocar uma ideia com o cara. Ele virou assim para mim no final e falou assim, cara, quer ser meu sócio? Aí eu assim... Aí eu brinquei com ele, velho, eu até achei que eu era meio doidinho, assim, de vir aqui pra tomar um café com você assim do nada. Mas eu descobri que você é muito mais doido que eu. Nesse mesmo dia, ele me levou na casa dele. Me apresentou pra esposa, os filhos. Ele mora praticamente na minha rua. Praticamente na minha rua. Fizemos uma amizade boa. Aí como ele continuou meio Shark Tank fora do programa, no sentido de que muita gente procurava ele, né? Pô, não foi no programa, aí quer te apresentar o projeto, tal, então a gente continua assim. Aí juntos investimos, abrimos uma empresa, Brave Generation, investimos em mais de 30 empresas lá em Portugal e tal, e foi bem legal, assim, foi um momento muito interessante, de muita partilha, eu aprendi muito, sabe, eu cresci muito, até como pessoa, como empresário e tal, foi um momento, assim, importante na minha vida. Cara, e aí depois, assim, a gente continua meio sócio até hoje. Só que essa empresa de investimento em startups, cara, isso é muita aventura, velho. Muito. Como é que eu falo? Não é? É alto Montanha-russa. risco. Montanha-russa, velho, de altos e baixos, não sei o que lá. Então, assim, meio que nós cansamos desse ambiente, assim, de montanha-russa. Então, assim, os projetos que existem, alguns quebraram, alguns foram para frente, e aí é só isso, a gente tem isso. Então, hoje a gente não está investindo mais. Então, assim, nessa eu criei depois o Instituto com Propósito sozinho, ele criou a Be Brave Academy, que é uma coisa na área da educação, e aí, pronto, e continuamos amigo, enfim, eu vejo ele sempre e tal, e estamos juntos aí, e ainda somos sócios. Só não estamos diretamente agora investindo mais em Mas e hoje, o Rafael em si hoje, quantas empresas o Rafael tá à frente? Ou tem uma participação? Porque é legal, como a gente fala muito sobre o negócio de empreendedorismo, mas não precisa falar o número exato. Mas como você falou que você é aquele cara, deve ser várias frentes que você abriu e fez acontecer. Boa, nem sei, velho. Então, eu imaginei. Né? Eu imaginei, porque do jeito que ele falou, eu falei, mas ele não vai saber, mas eu vou perguntar. Eu sei que eu sou casado, tenho 2 filhas, a empresa tá tudo indo bem. Tem várias. É isso. Mas é porque é o seguinte, legal. parece, quando a gente fala assim, deixa eu só desmistificar isso um pouco, assim, que parece até meio assim, meio esquisito, assim, isso. Mas é porque várias dessas empresas que a gente tem participação, não sei o que lá, cara, não dá nada de nada.
elas ficaram para trás. E aí, sei lá, não sei se encerrou, se não encerrou, se continua. Tem uma terminologia de empresa zumbi, né? Que não faz, ou seja, só sobrevive, ela só sobrevive. Então, assim, agora empresas mesmo, que agora eu tô, que existe, que a gente colocou, por exemplo, uma empresa que eu adoro lá em Portugal, que essa nós investimos. Depois eu investi sozinho também mais, porque eu que acreditei nessa empresa que chama Portal da Queixa, que é exatamente igual, não é exatamente igual, mas é o mesmo modelo do Reclame Aqui. No Brasil, nós temos o Portal da Queixa lá. Pô, e essa empresa cresceu pra caramba. Depois o Portal da Queixa foi para França, foi para Espanha, foi para África do Sul e tal. Então essa aí tem. Aí eu tenho um espaço de eventos. Esse aí também estou envolvido diretamente, que é um espaço de eventos meu mesmo, assim, o imóvel é meu porque eu comprei lá atrás uns armazéns abandonados de uma empresa que estava aí na falência, cara, abandonados, galpão, assim. E aí eu transformei o espaço mesmo, cara. Modesto, tá animal. Tá um dos lugares mais bonitos de eventos de Portugal hoje. Em meses. Aí vai muita gente lá, vai. Cara, muitos músicos. E isso também me abre porta demais. Porque a pessoa chega em Portugal e aí a gente, com o networking, com os contatos, vai batendo papo, vai conhecendo, não vai conhecendo. Os caras vão lá no espaço de eventos, aí eu me aproximo com eles. Aí a oportunidade de chamar a pessoa bacana pro podcast também. Cara, é uma coisa que puxa a outra, né, velho? É Então, legal, assim, eu quis fazer a pergunta porque eu sempre quis fazer essa pergunta, na verdade, pra alguém que viesse aqui, que fosse investidor anjo, que tivesse algum investimento em várias startups, porque ele não ia saber responder. Porque eu vi no Thiago Nigro, alguém fez uma pergunta, acho que tava ele, tava o Thiago e o Kaká Diniz, se eu não me engano, e fizeram essa pergunta. Eles, meu, não sei. Daí até ele falou: olha, eu não tô querendo dizer que, eu não sei porque eu sou soberbo, não sou, mas é que eu tenho uma empresa que tem outras pessoas que investem em outras empresas que eu faço parte. E sou sócio dessa empresa. Então, assim, o Rafael, por ele ter uma empresa que hoje você falou que ela tá mais, investiu muito, você não sabe no que a sua empresa tanto estava investindo. Você tem a sua participação societária, então você não sabe. Pois exato, era uma coisa que eu queria fazer a Mas eu pergunta. sei as que agora estão Que mais você à tá à frente, frente. que é a do evento, o do vinho nós investimos, mas também é tranquila, tem o Instituto, tem, cara, aí tem uma outra casa lá muito legal também, que é um projeto de clube de membros, cara, isso é top demais, assim, um lugar lá incrível, assim, que é o clube de membros que as pessoas têm e tal. Enfim, tem outras coisas, tem um hotel também que eu investi também, aí também esse existe também, é na França, bacana. E é legal, parece que tudo que você faz, 90% gera um network gigantesco, né? Porque tudo que você. Que nem a casa de eventos, A você conhece maioria dos pessoas, faz negócios conexões. dele não é que ele tá intocado, ele tá ali se envolvendo com pessoas, então acaba que essa conexão gera oportunidade, novos negócios. Não é que ele fica lá no último andar do prédio que ninguém sobe, só sobe a secretária e mais ninguém, entendeu? Não, exatamente. E ele sai ainda de helicóptero pelo topo, que daí não vê o resto da empresa. E Não posso é te isso. falar, eu nem mesa e nem escritório tenho. Não tenho. Ou seja, quando eu vou em algum lugar, pô, eu falo, cara, onde que tá liberado aqui que eu posso ter uma reunião com alguém? E aí é onde tiver. Em tem. Atibaia você já sabe onde. Pronto, Já olha pode que aqui, beleza, ó, já hein? tá liberado o acordo. Já expandiu aqui, cara. Agora. Já tem Pronto. um canto, tá vendo? Já tem carta branca. O que você idealiza ainda para você? Você tem algum sonho ou alguma coisa ainda a ser realizada? Ah, que isso. Demais. O que eu não tiver, acabou. Pode me levar, né? Ah, eu tenho muito sonho, assim, pessoal, assim. Digamos, tanto sonho empresarial, diria, quanto sonhos em hobbies mesmo, assim, de viajar a alguns lugares, né? Eu gosto muito de viajar de bicicleta. Eu gosto muito. Então, assim, eu já fiz viagens de bicicleta para alguns países. E eu tenho outros que eu quero ir, ou ir de motorhome, né? Viajar com a família, passar um tempo fora. Esse tipo de coisa, eu tenho muitos sonhos, assim. Agora, os sonhos de profissionais também tenho, sabe? Também tenho. Mais voltado nessa área, assim, eu queria me envolver mais de perto com projetos sociais, assim, desde 2008, que nós viajamos para a África, assim, eu já viajei a primeira vez para a África em 2008 com a minha esposa, na época eu morava no Canadá, fomos com uma igreja, foi lindo, foi top, assim, e aí depois eu voltei várias vezes, a minha esposa trabalha voluntária, né, numa ONG maravilhosa,
uma ONG brasileira, faz trabalho em algumas partes do mundo com crianças em desnutrição crônica e tal. Mas era uma coisa que eu ainda sinto que eu não entreguei aquilo que eu vim entregar nessa terra, nesse meio social e humanitário. Gostaria de me envolver mais pessoalmente com isso e ainda não fiz. Fiz várias coisas nessa coisa, mas ainda é um sonho, é um desejo que eu tenho. A outra coisa é voltar ao Instituto Viver com Propósito com mais força e fazer, porque os eventos eram uma coisa maravilhosa. Eu fiz, agora eu parei um pouco, estou fazendo outras coisas, mas os grandes eventos, assim, parece a vida de um atleta, sei lá, que cara, na hora que ele entra no campo de futebol, deve ser uma sensação maluca de ser, cara, tudo. E o evento, quando eu fazia esses eventos maiores, eu sentia isso, cara, uma adrenalina, assim, um negócio, você entra e tal. Aí eu dei uma parada, depois da pandemia foi um pouco difícil lá, negócio do Instituto, nós demos um tempo, aí tô voltando aos poucos e tal. Então, assim, tem desejo que o Instituto, ele ganhe essa força de novo, né? O Instituto Viver com Propósito é uma coisa verdadeira, genuína, bonita. Então, assim, eu sinto que ainda existe uma mensagem para ser entregue, eu ainda não consegui fazer da maneira que eu entendo que deveria ser feito, ou no tamanho que deveria ser feito. Minimamente você consegue acompanhar o relato dessas pessoas que vão para o Instituto, que buscam o desenvolvimento humano, algum tipo de destrave, crenças, enfim, fazer com que isso deixe de ser o protagonista da vida deles e que eles conseguem se revelar, né? Eu acho que é rebelar e revelar ao mesmo tempo. Você consegue ainda ter esse feedback, porque querendo ou não, acaba sendo seu combustível, né? Então, já foi mais engraçado, sabe? Falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei assim publicamente. Eu falei isso pra minha esposa e tal. Eu sinto que às vezes eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, tipo assim, é como se tem uma missão a ser dada, você tem que cumprir, então vai lá e cumpre. É aquela frase, o que o homem pode ser, ele deve ser. E às vezes eu recebo nas redes sociais, pô, Rafael, foi legal, nossa, foi top, o evento maravilhoso. Nosso amigo Eric, que hoje mesmo falou que, cara, ele foi num evento, e por causa daquele evento ele gerou, sei lá, 7.000 euros e tal. Agradeceu, eu achei top e tal. Mas no caso dele, ele falou, tem muita gente que não vai falar. Só que o que eu falava é o seguinte, às vezes tem gente que escrevia, tinha um evento lá que a gente escrevia cartinhas e tal. Pessoas escreviam várias cartinhas pra mim, cara, eu nunca li. Lia, velho. É, porque eu não... Primeiro que eu não queria só alimentar o ego, mas era porque no fundo eu só quero assim, velho, é melhor eu nem saber o que está acontecendo. Deixa eu só entregar. Eu não estou falando isso a dizer que eu não gosto também que a pessoa chega, porra, adorei sua palestra, hoje eu dei a palestra, é uma delícia. A gente desce do palco, as pessoas vêm, palestra linda, que top, foi maravilhoso, obrigado. Tal. Quem não gosta disso? Eu gosto também, obviamente. E é, como você falou, o combustível. Mas ao mesmo momento eu penso na minha cabeça, cara, também não é por isso. É que você não quer... Deixa eu só entregar aquilo que eu tenho que entregar. E pronto. E aí, se a galera manda recado, se não manda, não sei o que lá. E era isso, eu tenho várias cartas, tipo assim, centenas de cartas na minha casa, que era depois dos eventos também. A galera escrevia, eu nunca li. E até hoje. E talvez um dia, sei lá, quando eu tiver mais tristonho, talvez eu leia e fale assim. Ou então que eu tiver mesmo assim, falando assim, não, será que isso vale a pena? Porque às vezes eu tenho aquela síndrome do impostor. Será que é mesmo pra mim? Será que o que eu tô fazendo é mesmo? Será que eu sou bom nisso assim? Será? Pô, porque tem mensagem, às vezes parece que é mais do mesmo, estão falando muito. E aí eu fico pensando. Só que aí quando você lê isso, né? Às vezes eu gravo um trecho do dia lá, que é. Eu leio um trecho de um livro todos os dias no meu podcast. Cara, 5 minutos, 3 minutos, sei lá, é um trecho para inspirar alguém. Aliás, para inspirar a mim. Depois espero que inspire mais alguém também. Pronto. Aí outro dia, uma colega, assim, querida Cecília, ela mandou para mim assim, olha, Rafael, poxa, eu ouvi o seu trecho do dia no Spotify ontem e pô, foi bom pra caramba, porque aquele trecho era o que eu precisava ouvir hoje, que eu ia ter uma reunião na minha equipe e que falava da vulnerabilidade, era por acaso daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela falou, nossa, foi bom pra caramba pra mim, então obrigado. E eu assim, pô, será que esse trecho tá impactando alguém? Será que alguém tá vindo e tal? A gente vê os números, mas... Né? Então, assim, é bom, é gostoso também receber.
Essa síndrome do impostor é complicada. Às vezes eu me pego muito nisso. Eu e a Tabata aqui, a gente tá fazendo podcast, daí algum vai melhor que o outro não vai tão bem. Às vezes não tem ninguém fala nada, você fica, será que as pessoas estão gostando? É. Será que as pessoas estão assistindo? Aí você se pega às vezes e fala assim, será que eu sou bom o suficiente o que eu tô fazendo? Ou será que eu me acho que tá super legal o meu podcast, que o cenário é bonito e que eu e a Tabata, a gente se dá super bem falando, o que os outros acham? É aí o que acontece? Eu tô vendo que antes a gente precisava disso para dar uma motivação. Mas a nossa motivação hoje, ela tá vindo das pessoas que frequentam aqui com a gente. E principalmente das pessoas que vêm nos dar entrevista. Porque quando acontece isso, primeiro que você enche o meu pote. Isso está sendo gravado, as pessoas vão assistir lá. Mas Exatamente. enche o meu pote porque você me inspira no que eu tô Total, fazendo. cara. Então eu comecei a ver, assim, eu comecei a olhar aqui agora, o que eu tô fazendo no momento. Os números, quem assistiu, quem não assistiu. Quando as pessoas às vezes mandam mensagem, eu vou lá eu agradeço, como o acordo mesmo, eu agradeço, obrigado. Já recebi várias mensagens, pessoal, eu escutei o podcast, fulano falou tal coisa, eu apliquei isso, tá sendo super bem. Agora a gente teve um cara que é um player grande, que é o Primo Pobre aqui no Brasil. Ele veio, e o episódio dele eu fiquei mó triste, Rafa. Tinha dado 400 visualizações. Eu falei, poxa, meu, o cara é grande, o cara é gigante e não foi. De repente tá ganhando uma atração agora, já tem 1 mês e meio, acho que 2 meses. E tá chegando de mensagem das pessoas. Legal. Eu falei, ó, aí, tá vendo? Então, assim, é o que você falou. Às vezes eu prefiro não saber. Às vezes a gente tá olhando pro lado errado. É isso. aqui. Mas olha, né? Eu vou te falar, aconteceu isso comigo também, cara. Foi lá no meu podcast o Marcos Pianges. Sabe qual que é o Marcos Sei, Pianges? esse cara é sensacional. Animal, cara animal. Tava lá em Portugal, gente boa demais, coração maravilhoso, enfim, top. Aí o podcast dele, velho, nem deu tanta atração assim. Eu assim, pô, o negócio vai estourar, vai ter milhões, não sei o quê. Aí não foi aquilo tudo. Falei, cara, por quê, velho? Será que eu não fiz as perguntas certas? Sei lá, entendeu? Então, assim, às vezes um outro podcast que eu achei que ia ser, e estourou e tal. Então, assim, a gente tem que se resguardar um pouco disso. E não é fácil, né? Mas, no fundo, é isso. Qual que é o propósito? O propósito é só ter a visualização ou é realmente viver esse momento aqui? Né? Qual que é o meu propósito com essa conversa aqui? É que as pessoas depois vejam e mandam mensagem dizendo que eu sou maravilhoso? Ou é estar aqui com vocês agora, cara, nesse momento especial pra caramba, né? Legal demais, a gente tá se conhecendo aqui, mas parece ter um laço bonito. Cara, sei É lá. o que eu falo pra Tabata. Por isso que eu brinquei, agora de pouco falei, que se eu pudesse só fazer isso, Rafa, eu faria. É. Porque não me importa o dia, a hora. Se eu não estiver um compromisso, se eu estiver disponível, a pessoa fala assim, pode fazer hoje? O que foi que aconteceu com a gente hoje? Hoje tá 6 Pode horas da fa- tarde no domingo, né? Num velho? domingo, entendeu? Quem sabe tá gravado, esse episódio é o último episódio que a gente faz, mas é um domingo. Pra mim não tem problema de estar fazendo isso, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Então volta naquilo que você falou também no começo. Pra mim é muito bom. Eu falei pro Eric, eu falei assim, parece que as coisas acontecem, são conexões que elas vão acontecendo em pessoas e você se sente bem. E enche o meu pote. Então eu não tô sendo egoísta, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, a história que o meu convidado vem aqui, às vezes as dúvidas que eu pergunto pro meu convidado, enchem o meu pote, é como se eu estivesse lendo um livro. Só que além de ler um livro, eu tô vendo ou assistindo o filme, só que eu tô dentro desse filme. Então é muito gostoso participar disso. E, Rafa, como administrar essas expectativas que a gente cria? Porque vamos falar com o que a gente depositou aqui, você coincidentemente falando da questão de resultado, a visualização de um episódio devido ao convidado, enfim. Somos humanos e criamos demais expectativas. Como é que a gente administra isso? Porque tem que ter um equilíbrio. Não, eu acho que, assim, eu acredito que a comparação com o outro, ela pode ser benéfica, em alguns casos. E eu acho que a comparação conosco mesmo de querer melhorar é benéfica no sentido de que, pô, digamos, teve 1.000 visualizações esse podcast, eu quero que o próximo tenha 2.000, e o outro tenha 5.000, o outro tenha 10.000. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero evoluir. É essa questão. Eu acho que o problema, enfim, que o problema nosso aqui da nossa sociedade hoje é que esse mundo dopaminado, né? Inclusive eu li um livro muito interessante chamado Dopaminados, né? Que nos leva a ter que ser mais, ser melhor, ou seja, a cada dia ter mais likes, ter mais comentários, não sei o que lá. E isso tem se mostrado muito tóxico na vida do ser humano, né? Já sabidamente isso tem se mostrado muito tóxico, depressão, ansiedade pesada, né? Então eu acho que o caminho de volta
De novo, vamos ter lá uma porção que a gente pode se permitir a olhar os números, a querer crescer, né, genuinamente. Mas é voltar e fazer a pergunta que às vezes eu me faço. Por que eu comecei isso? Por que quando eu lá comecei o Instituto Viver com Propósito, quando vocês começaram um acordo, qual que era o objetivo? Era realmente, genuinamente, tipo, ter um momento agradável, tocar pessoas, ou seja, uma coisa que faz sentido na sua raiz, na sua base, ou no fundo era só gerar visualização, era só. E aí eu acho que o motivo inicial, sendo ele já de uma raiz tóxica, vai ser complicado. Se o único motivo era ganhar dinheiro, vai ser complicado. Se o único motivo era ter 1 milhão de visualização, quando você não tiver, vai ser. Só que quando você tiver, vai ser também, porque sempre tem alguém que tem 2 milhões. E aí você vai falar, cara, agora já não serve 1 milhão, tem que ter 2. Então, cara, por que eu faço o meu podcast? Por que eu leio um trecho do livro todos os dias? Por que eu venho aqui? Porque parte é o meu ego também. Parte é o meu ego. Eu quero receber aplausos, quero ser reconhecido, como todos nós precisamos ser aceitos. Mas é tentar gerir isso mesmo. Tentar gerir com expectativa. Por que é que eu comecei? Qual é o propósito disso? Estou entregando. E se eu consigo ter clareza disso, eu acho que, pelo menos para mim, funciona diminuir um pouco a atenção. E também não depositar todas as fichas em uma coisa só. Ou seja, fazer, tipo assim, se a única coisa que eu tivesse dependesse disso para ganhar minha vida era o meu podcast, dos patrocinadores e tal, aí a coisa é um pouco mais difícil. Você não depende tanto, aí também, né, eu falo financeiramente, aí você pode navegar por outras coisas. Então, a vida não é só uma coisa. Eu vou para academia fazer ginástica, depois eu vou para um outro projeto, depois eu vou trabalhar com outra coisa, eu vou fazer o boxe, eu vou fazer qualquer outras coisas. Então, isso tudo me ajuda, né, a ter uma vida mais equilibrada. E poderia ser, no meu Pra caso, por aí. mim, puxou. Quem nos acompanha aqui conhece que eu falei pro Danilo, o Danilo sempre me chamou a atenção, ele falou, viu, você tem muita autoridade no que você fala, você conhece muito de marketing, você tá perdendo tempo de não fazer nada no digital. Eu sempre tive nos bastidores, pela nossa vivência, nosso trabalho. Eu virei e falei, para eu me jogar no digital, eu preciso de um celular novo, ele foi lá e comprou. Aí eu falei, não, agora eu preciso de um ring light. Ele foi lá e comprou. Eu falei, eu preciso de um podcast. Ele foi lá e montou. Porque eu queria o podcast para melhorar a oratória e falar tranquilamente com as câmeras para ter naturalidade quando estivesse falando, criando algum curso. Só que esse foi a primeira fase. A segunda fase já foi exatamente pegar as problemáticas dos nossos clientes, empresários, e trazer à tona, porque a gente sabia que coincidia alguma coisa que era o problema do outro, às vezes em outro nicho, não do mesmo. Uhum. Então a gente falou, a gente vai tomar uma proporção maior, porque a gente vai conseguir ajudar quem acompanhar o nosso canal. E aí surgiu o acordo, né? Surgiu e ele pegou agora, pegou uma veia pra parte de motivação, pra parte de dar dica pras pessoas, sobre negócio, sobre tudo. Então eu acho que eu tô deixando ele ir da maneira que ele tá conduzindo. Eu não tô focado assim, a gente só vai falar de negócio, né? Então não é isso. Rafa, eu vou te dar seu presente, que a produção Aí ele já vai levar, mandou vai aí, deixar a mala vai- pesada. Ó, vai ter que... Acho que vai, né, no Que avião, né? Vai, o kit de aromatizante para você Da colocar lá Linderg, na que é sua um Que casa. bacana, velho. Que bonito. Obrigado. Uma fragrância Top, para hein? cada ambiente lá da sua Olha, casa. Que lindo, velho. Nossa. Ó, para a câmera. Depois você fotografa, fala pra gente aí se você Se gostou. gostou. Tá bom, cara. Rafa, o Obrigado. papo tá excelente, Mas mas eu tô o tempo preocupado tá que curto. você tem um voo. Já tá dentro de um horário, assim. Eu espero que a gente consiga mais vezes ter essa conexão. Obrigado por você ter vindo até aqui. Cedido Tá? o seu agradeço. tempo. Cedido o seu Obrigado, tempo. cara. Acho que tinha muito mais pra conversar. Eu queria te fazer muito mais perguntas, mas acho que dá pra deixar pra um próximo. É bom que na próxima a gente já faz pauta. Entendeu? Porque pra mim, assim, valeu demais meu domingo esperar por isso. Pô, que bom. Mesmo tendo acordado, falando, nossa, hoje tem que gravar, porque o nosso cérebro ele nos engana, né? A gente tem aquele pica-pau, lembra do nosso pica-pau bonzinho? Mas vai fazer isso hoje. Você podia estar na piscina tomando cerveja. Você podia estar fazendo churrasco. Não, mas poxa, eu vou fazer. Então, valeu muito pra mim, assim, ter feito isso hoje. Não, pra mim, sem palavras. É legal, realmente enriquecedor. Enriquecedor. Deu cãibra, mas foi a última cãibra de 2023, gente. Deixa eu aproveitar e já remendar aqui. Se você chegou até agora, por favor, se inscreve no nosso canal e dá o like nesse episódio, tá bom? O tempo é todo seu, Rafa. Se quiser
fazer um pitch, uma venda, falar do seu Instagram, mandar beijo, fica à vontade. Compre já o meu produto, você que tá vendo. Se passar o cartão agora. Para os 5 primeiros só. Não, cara, eu vou contar só uma historinha no final aqui, que é o seguinte. Eu tava fazendo a minha primeira experiência no desenvolvimento humano. Eu me deparei com uma situação assim que, né, a gente começa a se questionar muito e tal. E aí, no final, a gente tinha que fazer uma pequena apresentação, assim. Aí as pessoas, cada um falava uma coisa, e eu virei, tinha 16 pessoas na sala. Uma sala assim, pequena, de hotel. Eu virei para as pessoas e olhei nos olhos dela e falei assim, cara, eu vou mudar o mundo. Chorando, assim, eu vou mudar o mundo. O meu propósito muda o mundo. E aí, quando eu falei isso, eu parecia um pouco arrogante de dizer, cara, eu vou mudar o mundo. Quem muda é o Nelson Mandela, quem muda é a Madre Teresa de Calcutá. Mas eu, mineirinho? Só que quando eu falei, eu não estava falando para eles, eu estava falando para mim. Precisava daquilo. Quando eu falei assim, eu vou mudar o mundo, sabe o que aconteceu, velho? Eu acreditei que quando nós estamos no nosso lugar no mundo, nós podemos mudar o mundo. E aí veio essa frase muito forte para mim, assim, o meu propósito muda. E é isso que eu queria deixar, talvez, se de alguma forma impactar, né, alguém em casa que está vendo, ouvindo, que o teu propósito muda o mundo. E muda mesmo, e não é só jargão de desenvolvimento humano. Cara, o teu propósito, se você tiver ali, muda o mundo e as pessoas precisam, né, que você coloque os seus dons e talentos a serviço da humanidade. Eu termino com aquela frase que eu comecei. Aquilo que o homem pode ser, ele deve ser. Isso é o que eu acho que nos traz depois a realização como ser humano. E aí o convite seria, obviamente tem minhas redes sociais, né, o Insta é Rafa Nassif, mas mais do que isso. O meu xodozinho hoje é o meu próprio podcast também, que vocês estão convidadíssimos, cara. Comer um bacalhau, comer um pastelzinho, tomar um vinho e vir no podcast. E chama De Propósito, né? Com essas conversas também boas. E agora com trechos do Dias e faço meditações lá de vez em quando também. E se quiserem seguir lá no Spotify, sobretudo Spotify, que é Rafa Nassif, Nassif com C, Nacif. De Propósito, acham lá. E manda uma mensagem que você veio daqui, que eu vou ficar muito feliz de saber. E é isso. Obrigado por me receber aqui, assim, de última hora, né? Domingão, obrigado. Foi bacana demais. Gostei mesmo de coração. Obrigado. Isso. A honra é nossa. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar, porque temos acordo com elas. Ela é segunda-feira, 19 horas, não é isso, meu bem? Vai mudar tudo. A gente vai mudar, vai mexer muito aí pra 2024, tá, gente? E nossos episódios, quarta-feira, às 17. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando. Hoje eu não tô tomando cervejinha, eu tô tomando água. Mas eu quero agradecer por esse ano, porque esse é o último tá gravado, mas esse vai ser o último episódio que vai sair em 2023. Então, muito obrigado. Como o Rafa mesmo disse, você pode mudar o mundo. O seu propósito, ele vem de dentro de você. Então, mude o seu mundo, o mundo de quem tá do seu lado. E vamos ter um 2024 um pouco melhor aí. Amar mais as pessoas, fazer algumas coisas pelo próximo, que eu acho que isso tá faltando pras pessoas. E a gente vai mudar muita coisa, então esperem. 2024 vai ter tudo novo horário, relaxa que já semana que vem a gente tá aqui de novo. É isso? É isso. Obrigada, Rafa, Rafa, mais uma brigadão. vez. Eric, obrigado por essa conexão viu? maravilhosa. Valeu. Gente, até Beijinho. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.